do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Todos encontraram? Lucas 19. Amém. A partir do versículo 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Bem, nessa passagem acho que todos, se não todos, a maioria já ouviram, né, a história de Zaqueu. É um homem de pequena estatura que, quando Jesus chegou à cidade dele, ele subiu numa árvore para que ele pudesse ver Jesus. E falando com o Senhor, né, ele trouxe essa passagem ao meu coração, e o Espírito Santo me trouxe a revelação do que a gente pode extrair dessa passagem. Todos sabem, Zaqueu era um homem de pequena estatura. E aqui no versículo 3, diz que ele procurava ver Jesus, só que ele não conseguia, não podia por causa da multidão e da pequena estatura dele. E isso me fez pensar um pouco, trazendo para os nossos dias, né? Muitas vezes, por diversas situações, diversos motivos, cada um de nós, a gente pode se sentir pequeno em relação às outras pessoas. E a gente, por dessa forma, pode se sentir prejudicado em ver Jesus. Mas por que eu devo buscar Jesus? Por que eu preciso buscar a presença do Senhor Jesus se eu não ajudo na igreja, eu não fico na porta recebendo os irmãos, eu não sirvo aqui em cima no louvor ou trazendo a palavra? E Satanás pode usar esse tipo de palavra nas nossas vidas para nos impedir de buscar ver Jesus. Outra coisa que pode nos impedir é a multidão, assim como foi com Zaqueu. Além dele ser menor do que as outras pessoas, a multidão atrapalhava ele. Muitas vezes a gente, por influência das outras pessoas, né, das pessoas que estão à nossa volta, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, a gente pode se sentir limitado, a gente pode se sentir indigno de buscar a presença do Senhor pelas nossas falhas. Aqui, todos sabem, o tamanho, né, a estatura de Zaqueu foi uma dificuldade na vida dele para ver Jesus. Mas graças a Deus, né, aqui no versículo 4, diz que ele correu adiante da multidão antes de Jesus passar e subiu a um sicômoro. Eu fui pesquisar, sicômoro é um tipo de figueira, só que é relativamente alto, vai de 10 a 35 metros. Então, assim, para um homem pequeno, subir numa árvore dessa, entendo que deu trabalho. E ele correu um risco para ver Jesus. Só que, graças a Deus, aqui no versículo 5, Jesus reconhece a atitude de Zaqueu e fala: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E Zaqueu, no versículo 6, desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Ou seja, aqui eu percebo que o Senhor Jesus reconhece a atitude de Zaqueu. Apesar da estatura baixa dele se sentir inferior aos outros, né, trazendo para os nossos dias, e da multidão que estava impedindo ele de ver Jesus, Jesus reconheceu a atitude ativa dele de buscar ver Jesus, de buscar a presença do Senhor. E dessa forma, ele fala: desce e arruma a sua casa, pois me convém passar na sua casa. E acredito que Zaqueu não estava esperando por isso, mas mesmo assim ele desceu com alegria e recebeu o Senhor Jesus. E eu acredito nisso, trazendo outra parábola do Senhor Jesus, né, para esse contexto. Diz que o Senhor está à porta, batendo. Quem abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Então, diante dessa palavra, quero convidar a igreja a fechar seus olhos, abaixar a cabeça, começar a invocar a presença do Senhor neste lugar. Ele já está neste lugar, mas que a presença dele venha se manifestar nas nossas vidas, através de nós, no louvor, na palavra. Venha falar aos nossos corações e sejamos abençoados. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos clamar, ó Pai, invocar a Tua presença neste lugar, ó Pai. Sabemos que a Sua presença é real, ó Pai, mas queremos sentir, ó Pai, a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Essa noite, através dos louvores, através da palavra, Senhor.
Conduza, Senhor, tudo o que será feito nessa noite, Pai, na Tua igreja. Fala aos nossos corações através da palavra, Senhor. Aceita a nossa adoração, Senhor, a Ti, através dos louvores, Senhor, através da música, da adoração. Mesmo com nossas falhas, Senhor, com nossas imperfeições, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado através da adoração, ó Pai, mais sincera, através da nossa mais íntima, Senhor, entrega ao Senhor, ó Pai. Clamamos pela Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, e que tudo que fizermos aqui essa noite, ó Pai, seja para a glória, para louvor do Teu santo e eterno nome, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Nossa vida a Ti, Senhor, para Te servir, Pai, e Te adorar, Senhor. Aleluia. Aleluia. É santo, Senhor. Senhor, é santo e adorado, Senhor. A vida é Sua, Pai. Entrego tudo a Ti, Senhor. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida
és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça neste lugar, Senhor. Oh, Pai, tu és meu mestre, Senhor. Tu és o meu Deus, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor. Oh, Senhor. Oh, nos encha, Pai, da tua graça. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, tu és santo, Senhor, glorificado e exaltado, Pai. Aleluia. Aleluia.
grande e adorável, Senhor. Oh, igreja, senta a presença do Senhor aqui agora. Esse louvor me tocou muito essa semana. Eu estava assim, sem saber que louvor eu colocaria. Aí do nada veio esse louvor na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu nunca cantei esse louvor, nunca ministrei esse louvor. Mas é conhecido da igreja, sempre cantam aqui. Mas ficou assim no meu coração, o quão grande Ele é, o quão maravilhoso, o quão poderoso. A minha mente não consegue nem distinguir o quão poderoso Ele é. O conhecimento que eu tenho é tão minúsculo sobre Ele. Aí eu percebi como eu sou pequeno na presença do Senhor. E eu quero que você sinta agora a presença dEle, que deixe Ele te tocar agora nesta noite. Afaste qualquer problema, afaste qualquer coisa que você esteja pensando que seja fora daqui, mas dedique esse louvor a Ele. Dedique somente a Ele, leve o seu pensamento a Ele, que toda a sua adoração seja para Ele agora. Esse louvor, cante para Ele, não cante apenas por cantar. Aleluia. Quão grande
sei se todos fecharam a Bíblia, mas quem fechou pode abrir de novo em Lucas 19. Vamos continuar a passagem que iniciamos no começo do culto. Lucas 19. Nós paramos no versículo 6. Amém? Só recapitulando, Jesus entrou na cidade de Zaqueu, ele passou à frente da multidão, subiu à árvore para ver Jesus, e Jesus disse: desce e prepara sua casa porque me convém ficar com ele. Aí no versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Agora o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, No entanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Bom, nessa passagem, depois que Zaqueu prepara a sua casa para receber Jesus, as pessoas da cidade, os vizinhos dele, todos sabiam que ele era um publicano. A igreja, pode se assentar, por favor. Todos sabiam que ele era um publicano, que ele era chefe dos publicanos, que eram as pessoas que cobravam impostos do povo. E por isso era uma pessoa muito odiada, era uma profissão desprezada na época. E por conta disso as pessoas acharam ruim, começaram a falar mal de Jesus, que ele se hospedou com esse homem, pecador. Eu pergunto para a igreja, só Zaqueu era pecador no meio daquela cidade? Por que as pessoas falaram que Jesus se hospedou com um homem pecador? Acho que porque é sempre mais fácil a gente apontar o erro, a falha do outro, ao invés da nossa. E Jesus, ele fala, no final, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pecador e perdido, para mim, anda na mesma linha. Não sei se a igreja concorda. Mas por que ele fala isso? Que o Filho do Homem veio buscar quem estava perdido. Porque no versículo 8, Zaqueu, diante de todo mundo que estava falando que Jesus se hospedara com um homem pecador, ele falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho feito mal a alguém, se eu enganei alguém, eu vou dar 4 vezes mais para essa pessoa. Jesus reconheceu essa atitude de Zaqueu, porque diante do pecado dele, digamos assim, da falha dele, ele reconhece, pede perdão e repara o dano que ele fez. Isso, no contexto de Zaqueu, era financeiro, era monetário, porque a profissão dele tinha a ver com a arrecadação de dinheiro. Mas o que a gente pode tirar de lição com base nessa palavra? É só dinheiro aqui? Não, de forma alguma. Todos sabem, em Malaquias 3,10 o Senhor fala: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não, perdão, Malaquias 3,10 a gente fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Esse versículo que eu falei algumas páginas atrás, em Lucas 12, versículo 34. A partir do 33, o Senhor Jesus fala assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Zaqueu, acredito eu, tinha o coração dele, nas riquezas. Ele acumulou riquezas, ao que a gente entendeu aqui, ilegalmente, mais do que deveria, só que depois dele ter esse encontro com Jesus, ele reconhece e repara o erro que ele fez. E da mesma forma nós, será que o dinheiro tem sido o meu tesouro? Será que o meu coração está no dinheiro? No caso de Zaqueu era. Ele colocou isso acima do Senhor, era onde estava o coração dele. Mas será que tem outra coisa na minha vida impedindo eu de ser abençoado? Porque a gente sabe, como eu falei em Malaquias 3,10, é mandamento do Senhor a gente dizimar e ofertar para que esse espaço, para que esse prédio se mantenha. E o que tem me impedido de dizimar ao Senhor? Seja dinheiro, seja meu tempo, seja as minhas ações, o meu coração. Será que é dinheiro? Será que é o amor ao dinheiro? Será que às vezes é uma preocupação com alguém próximo a mim, que eu coloco acima do Senhor Jesus? Será que às vezes é a minha desorganização em relação ao meu tempo?
eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ler a palavra, orar ao Senhor. Amém? Mas eu deixo sempre pro último minuto do meu dia, quando eu já estou cansado, quando eu vou ler a Bíblia, eu já começo a pescar porque eu estou com sono. Será que a gente tem priorizado o Senhor? A Val trouxe algumas semanas atrás uma palavra de que Jesus ele tem que ser nosso Senhor e Salvador. É fácil a gente querer ter Jesus como nosso Salvador, mas e como Senhor? A gente está disposto, a gente está agindo como servo, porque o Senhor tem seus servos. E será que a gente tem agido como servo, priorizado o Senhor, cumprido o mandamento dele e tirado das nossas vidas aquilo que tem impedido a gente de servir a ele como Senhor? Amém? Diante dessa palavra, eu quero convidar a igreja a dizimar e ofertar. Amém? Amém? Estendo as mãos, igreja, para a gente abençoar as ofertas aqui depositadas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, pelas condições, ó Pai, pelo sustento, Senhor, pelo dinheiro que o Senhor nos abençoa para podermos aqui, Senhor, em um ato de fidelidade entregar ao Senhor, ó Pai, não por obrigação, ó Deus, mas verdadeiramente honrando, Senhor, o mandamento, a ordenança do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Abençoe aqueles, Senhor, que não puderam dizimar, não puderam ofertar, ó Pai, e ministra no coração, ó Pai, para que cada dia mais, ó Pai, venhamos a entender com perfeição, ó Pai, o privilégio, Senhor, a graça que é podermos honrar ao Senhor com as nossas finanças, ó Pai. Abençoe cada família, Senhor, cada finança aqui, ó Pai, todo o dinheiro depositado aqui, que seja administrado, ó Pai, da forma correta, ó Pai, da forma mais sábia, segundo a Tua vontade, ó Pai, segundo o santo querer do Senhor para as nossas vidas, para esse ministério, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos nessa noite. Já vou falar dos visitantes, mas enquanto eu falo dos visitantes, obrigado, Cassiano. Eu quero chamar a nossa querida Dona Bia. Ela tem algo para compartilhar com a gente. Se o senhor Fernando quiser vir junto, fica à vontade. Se a senhora quiser uma cadeirinha para sentar, já está no jeito aqui. Eu acho que é bom. E todos sabem, queridos, né, do que a Dona Bia passou esses tempos. Eu creio que ela tem algo para compartilhar com a gente. Enquanto ela vem, acho que... Onde que a senhora quer, Dona Bia? Aqui ou quer vir aqui em cima? Acho que é um esforço a menos, né? Enquanto a Dona Bia vai se dirigindo, eu quero saudar os nossos visitantes. A Rose está pela segunda vez, né, Rose? Deus abençoe. E veio o Gabriel junto, o filho dela. Gabriel, foi o que eu falei. Então, a salva de palmas ao Senhor pela vida da Rose, do Gabriel. Glória a Deus. Trocar? Tá. Também fazer menção da Dona Neide, né? Todos sabem que ela perdeu a irmã há poucos dias, a Dona Roseli. Sabemos que isso faz parte da nossa vida, mas é dolorido, e nós sabemos disso, viu, Dona Neide? Então, no final, a gente dá um abraço aí na Dona Neide, continuemos orando por ela. Deus abençoe também, viu, Aline, que tem sido bênção na vida da Dona Neide e, consequentemente, na nossa também. Amém? Deixa eu passar o microfone aqui para a Dona Bia. E eu tenho... Tá com essa voz potente, Dona Bia? Não, a gente... Vamos lá, ó. Pronto. Amém. Com a morte, como nós tivemos, a única coisa que vem ao nosso coração é que Jesus está ali com a gente. E, naquele momento, eu só chamava Jesus, Jesus, meu Senhor, eu não vou aguentar, é muita dor, Jesus, me ajuda. Eu repetia isso o tempo todo. E
eu ouvia nitidamente Deus falando comigo: seja forte, eu estou aqui com você. E eu sentia Ele ali comigo o tempo todo. E em alguns momentos, depois que eu já estava aqui, aguardando pela cirurgia, que foi um processo lento, porque o médico achava que seria melhor juntar os 3 profissionais para fazerem as cirurgias ao mesmo tempo, que foi... Obrigada, né? Sem poder me mexer direito, mas... E, às vezes, nós somos falhos, somos humanos, e eu falava: meu Deus, por que o Senhor não me deixou ir embora? Por que sentir tanta dor? E, ao mesmo tempo, era como se fosse o Espírito Santo falando para mim. Jesus sofreu muito mais que isso, e Ele suportou tudo. E Ele, além das dores físicas, Ele ainda teve a dor da rejeição, que nós, quer dizer, na época, todos aqueles que aplaudiram Ele, crucificaram Ele. Então, Ele teve... A dor dele, com certeza, foi muito maior que a minha, que de qualquer um de nós, né? Porque, além... Eu senti muito a dor física, mas ele sentiu a física e a rejeição. Então, assim, e tudo isso para salvar a nós mesmos, né? Que não merecemos. Então, assim, uma coisa que me acompanha desde então, na hora da minha fraqueza, seja forte. Amém. Porque Deus está sempre conosco. Amém. Viu, dona Neide? Eu sei que esse momento que a senhora está passando não é fácil, mas seja forte, porque Ele está aí, do seu ladinho, te dando força e coragem. Tá bom? E que Deus abençoe a todos nós. Eu agradeço a toda a igreja por tantas orações, que, com certeza, essas orações me puseram de pé. Amém. E, graças a Deus, eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, dona Bia. Obrigado, viu? Obrigado. Glória a Deus. Queridos, eu não sei quantos não sabem, né? É uma pena que a gente não preparou, mas se a gente visse as fotos do carro, né, senhor Fernando? Do carro não, né? Do que sobrou. E tivéssemos uma noção do que foi o impacto a 100 e poucos por hora ali, de frente com um muro, é milagre. Se Deus tivesse recolhido os nossos 2 queridos irmãos, Ele continuaria sendo Deus, e um Deus bom. Mas Deus tem desígnios e planos, e nós, muitas vezes, não entendemos os planos e desígnios de Deus, mas algo que tem sempre que ser real. Nós precisamos confiar continuamente no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar as nossas crianças e nós vamos à aula. Deixa eu só... Hoje tem... Quem é a professora de hoje? Nath? Não? Julie? Perdão, a Nath levantou, achei que era a Nath. É a Julie, tá bom. A Nath nem dá mais aula, né? Parou no tempo. É que já foi professora, então fica gravado aqui na nossa mente. Vamos abençoar as nossas crianças. Queridos, como sempre tenho repetido, pais, tenham esse compromisso com Deus. Deixa eu falar de novo. Pais irresponsáveis. Não pais irresponsáveis. Pais, vírgulas, responsáveis. Tenham esse compromisso com Deus. Eu sei que a gente usa esse versículo sempre. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia não está falando só do caminho, ela está falando que o caminho que nós ensinarmos às crianças tem uma grande chance dele não se desviar dele. Então, qual é o caminho que nós temos ensinado para os nossos filhos? O compromisso de buscar ao Senhor, de ouvir o Senhor, de aprender do Senhor? Ou será que nós temos ensinado um caminho relapso?
que nós pensemos como pais, porque é algo muito sério. Nós trouxemos uma palavra aqui há pouco tempo sobre os talentos. Os talentos são muitos, mas esse é um talento. Esse, aquele, essa, esse e esse. E essa. Amém? Vamos orar? Pai, nós abençoamos a vida das nossas crianças, abençoamos o Benhur, abençoamos o Bruno, o Felipe, o Isaac, abençoamos o Henrico, abençoamos a Rafaela, abençoamos a Gabriele e abençoamos o Azaf. Pai, também abençoamos as crianças que não puderam estar aqui hoje, não por escolha delas, meu Pai, mas talvez por escolhas dos pais. Nós te pedimos, Senhor, fala com os nossos filhos, os abençoa, toca, Senhor, no coração deles, que eles sejam selados, guardados e separados para o Senhor. Nós abençoamos os nossos filhos, tenham eles, Senhor, meses de vida, ou que já sejam maduros. Nós te pedimos que o Senhor os guarde e os abençoe, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. As nossas crianças podem ir. Tá bom. Obrigado. Eu acho que eu vou usar esse então. Queridos, hoje eu estou sentindo falta de alguns irmãos, tirando a Cris, que está doente, a Cláudia e o marido, né, o Adilson, que estão viajando. Os demais eu não sei o que aconteceu. Espero que não seja nada de muito grave, que justifique nós não estarmos num culto, mas que Deus abençoe os nossos irmãos. Se você puder mais uma vez fechar os seus olhos, eu sei que a gente tem a dinâmica do culto e tem um momento tal, depois um momento tal, e nesses intervalos a gente pode perder o foco, começar a pensar nos problemas. E queridos, eu sei, todos aqui têm problemas, todos nós temos situações a resolver amanhã, mas nesse momento, acalma o teu coração, abra o teu coração. Eu não sei, queridos, quais são os desígnios de Deus. Talvez hoje, aqui no nosso meio, ou talvez em outras igrejas, queira o Senhor que não, mas talvez algumas pessoas vão ouvir uma palavra pela última vez enquanto vivos. Outros talvez enfrentarão dificuldades amanhã que não têm ideia. Eu não sei, queridos, o que nós vamos enfrentar, mas uma coisa eu tenho certeza. Como já foi dito aqui pela dona Bia, o Senhor Deus tem sido a nossa fortaleza, tem caminhado conosco. Ele tem sido o nosso amparo, a nossa força. Então, nesse momento, esqueça tudo que está lá fora. Esqueça os problemas, as contas, os desafios, as angústias, os medos. Abra o seu coração para que a palavra penetre, para que ela venha causar uma divisão dentro de mim e de você, a ponto de transformar as nossas vidas, porque a palavra tem esse poder. Pai, nós te pedimos, Senhor, toca-nos agora aqueles que precisam de cura, os que precisam de perdão, os que precisam de paz, os que precisam, meu Deus, de uma direção. Pai, aqueles que precisam de um renovo nesta noite. Nós colocamos, meu Pai, cada uma destas vidas diante do teu altar. Mas te pedimos, Senhor, fala conosco, nos abençoa, nos toca, Senhor, de uma maneira profunda e pessoal. Nós não viemos aqui, ó Deus, para cumprir um ritual, nem tampouco, ó Deus, para ouvir uma palavra de homens, mas viemos aqui, ó Deus, para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, meu Deus, que o Senhor encontre em nós nessa noite uma terra fértil, uma terra preparada, e que a tua boa semente venha frutificar para a glória do nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito contrário que venha perturbar, que venha causar desinteresse, meu Deus, pela tua palavra. Que nós possamos ouvir, aprender, entender e praticar a tua boa e eterna palavra. No nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos, quem aqui não enfrenta desafios? Quem aqui muitas vezes não se sente como um marinheiro à deriva, perdido no mar, só, sem direção? Quem aqui muitas vezes já não se sentiu enfrentando dificuldades das quais nós pensamos, eu não vou conseguir? Isso que a dona Bia compartilhou, eu também
posso dizer que eu vivi isso na minha vida. Momentos de dores, de incertezas, de angústias. Eu sei que todos nós, queridos, se já não nessa intensidade, e mesmo você que é adolescente, mesmo você que tem 12, 13, 14, 16 anos, talvez você já viva situações assim. E muitas vezes nós nos questionamos o porquê, qual é o propósito, por que Deus permite algumas coisas. Mas eu sempre tenho dito isso, queridos, a maioria de nós, eu creio que uma boa parte de nós, daqui 50 anos, 60, 70 anos, tudo que nós passamos aqui nessa terra, tudo que nós vivemos, o que experimentamos, ou as lutas que tivemos, não vai fazer diferença nenhuma, porque nós não estaremos mais aqui. Mas o que fará diferença é onde nós colocamos a nossa confiança, como nós nos portamos diante dos desafios e como nós vivemos diante do Senhor, se nós de fato entregamos ou não a nossa vida a Jesus. Porque, queridos, há uma diferença muito grande. Infelizmente, muitas pessoas, muitos de nós, eu estou dizendo de nós aqui, mas muitos de nós que se denomina cristãos, crentes em Jesus Cristo, no fundo são apenas cristãos denominacionais. Mas a bem da verdade é que Deus quer trazer em nós, e eu não estou dizendo isso como uma crítica, eu estou dizendo que nós estamos, eu sempre digo essa palavra, num processo de construção. E muitos de nós ainda precisa ter uma transformação de caráter, uma transformação nas suas condutas, uma transformação dentro de si, queridos, porque é muito fácil uma transformação exterior. Eu posso criar um personagem, eu posso criar um Marcelo, eu posso criar um personagem do qual talvez você aplauda, talvez você reconheça, talvez você aprove, mas a bem da verdade é que dentro de nós, dentro de cada um de nós, há ainda uma luta. E o que é melhor, queridos, Deus sabe disso, porque Deus nos criou. Deus sabe da nossa essência, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Deus sabe do que nós carregamos dentro de nós, e não só porque Ele nos criou, mas porque Ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, como diz em Filipenses, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E Ele se fez homem, habitou entre nós. Então, queridos, nós servimos a um Deus, como dizem em Hebreus, que sabe, que é o sacerdote, é o sumo sacerdote, que sabe das nossas fraquezas. E isso, queridos, me anima a prosseguir a minha caminhada com Cristo, até o dia que Ele me chame, até o dia que Ele me recolha dessa terra, porque desafios eles vêm, mas o Espírito Santo de Deus quer nos fortalecer, quer nos ajudar. Sabe, queridos, e eu não estou aqui criticando, porque eu sei que todos, pelo menos a maioria das pessoas que tem uma religião, seja ela qual for, aprovemos nós ou não, a maioria das pessoas, elas têm no fundo uma boa intenção, mas nós sabemos que não é uma boa intenção, é um coração puro que leva alguém à salvação. A salvação é por meio de Jesus e ponto. Mas as pessoas muitas vezes bem intencionadas, estão praticando religiões, mas estão lutando sozinhas. E nós, queridos, eu e você, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus, de termos a direção de Deus e de termos o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, não lute sozinho, não enfrente as suas dificuldades sozinhos, não se isole, não se esconda, busque ao Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo e Ele é o nosso ajudador. Amém? Colossenses capítulo 3. Eu creio que o Espírito Santo me levou a dizer isso, amados, para que isso faz, de certa forma, parte da palavra de hoje. E muitas vezes eu sei, amados, que algumas pessoas enxergam as palavras que são trazidas nessa igreja, muitas vezes, como palavras de exortação. Mas, amados, eu contei essa experiência que eu tive algumas sextas-feiras atrás, onde eu estava andando com a minha bicicleta, eu passei pelo viaduto, e um homem estava ali dependurado, virado para o lado de fora do viaduto, 12, 15 metros, não sei a altura ali, pronto a dar cabo da sua vida. E, queridos, aquele homem ouviu naquele dia uma palavra de exortação. A palavra de exortação era: não te faça o mal, não te faça isso.
E muitas vezes nós achamos que exortação é uma palavra só de reprovação. E exortação nada mais é do que correção, direção. E eu preciso, amados, e vou precisar até o último dia da minha vida, que Deus continue a me direcionar, a me encaminhar, a me exortar a andar no caminho. Porque eu volto a dizer, queridos, eu não sei você, eu acho que você também. Porque dentro de mim, e a palavra diz isso, ainda habita uma velha natureza, querendo saltar constantemente. Se ela vai saltar ou não, nós vamos entender nessa noite, que nós podemos, sim, com a ajuda do Espírito Santo, matar esse velho homem. Hoje pela manhã, eu e minha esposa passávamos aqui na rodovia dos Andradas, e eu vi um monte de carro antigo, e ela sabe o quanto eu gosto disso. E ela perguntou se eu não gostaria de estar ali, foi algo assim, né, querida? E é claro, queridos, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas quantas coisas nós precisamos, não estou dizendo que isso é pecado, tá bom? Mas quantas escolhas nós precisamos fazer nas nossas vidas para deixar a nossa velha natureza para servir a Deus com integridade. Amados, isso é fácil? Não. Por isso o Senhor nos deixou a sua palavra. Por isso o Senhor Jesus disse em Mateus 28, e eis que estarei convosco todos os dias. E é por isso que o Senhor, quando ele subiu, ele disse, eu vou, João 14, eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará convosco. Amados, essa palavra já é suficiente para nós nos levantarmos do meio da cinza, do meio do montouro, e continuarmos as nossas vidas, mesmo que estejamos enfrentando lutas, mesmo que estejamos passando por momentos de dificuldades, há uma viva esperança. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11, paramos aqui. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que a sua palavra penetre em nós, como água em terra sedenta. Amém? Este capítulo, queridos, rico, como toda a Bíblia é rica, ele começa dizendo, nós sabemos que não há essa divisão, mas nesse contexto Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E amados, não levante a mão, não se manifeste, não fale nada, não pense algo ruim em relação a mim por estar perguntando isso, mas pense você e eu penso aqui comigo, as nossas buscas diárias, elas se resumem ou elas estão mais ligadas nas coisas do alto ou nas coisas terrenas?
A Bíblia está dizendo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E sabe, amados, é uma palavra do Evangelho que nós pouco repetimos. Quando nós falamos do Evangelho, nós sempre falamos de vida, amém? Porque Cristo é a vida. Cristo nos deu a vida, estando nós mortos em nossos delitos, mas a vida que Cristo dá, e é isso que precisa ser lembrado por nós, cristãos amados, porque nós estamos tentando viver a vida de Cristo, dando um jeito na nossa velha vida. Eu quero viver a minha velha vida, eu quero viver os meus velhos hábitos, os meus velhos desejos, os meus velhos interesses, nas minhas velhas práticas, e eu ajusto tudo isso à nova vida, não a igreja, mas a nova vida de Cristo. E queridos, a Bíblia está dizendo muito claro: se ressuscitaste. Eu te pergunto, só ressuscita quem? Quem? Morre, ou quem morreu. E o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho da nova vida, ele fala de morte, ele fala de morrer para nós mesmos. E sabe, queridos, se nós continuamos a buscar, a pregar, a nos dedicar, a falar somente das coisas dessa vida, para mim isso é um indício muito forte de que ainda não ressuscitamos. E se não ressuscitamos, é porque ainda não morremos. Eu sei, amados, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar das nossas famílias, nós precisamos de coisas, de provisões, mas a Bíblia está dizendo que a nossa busca, ela tem que ser com as coisas do alto. E hoje, amados, nós precisamos entender que o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, vai mudar o nosso foco. Buscai as coisas lá do alto. Aonde está o teu coração? Onde está o meu coração? Infelizmente, muitos se aproveitando da cobiça que há dentro de nós. Como diz em Tiago, se eu não me engano, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. E a cobiça, fala dos olhos. E uma vez gerada a cobiça, ela gera o pecado. E muitas vezes, por causa da nossa cobiça, os falsos mestres, os lobos no meio das ovelhas, têm tirado o nosso foco das coisas do alto e colocado os nossos focos nas coisas da terra. Você precisa do melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ter o melhor, você tem que ter mais, você tem que ser o melhor em tudo. E queridos, nós esquecemos que sim, eu não vejo problema, e não tem problema da parte de Deus, em comermos o melhor dessa terra. Mas, o que nós buscamos, precisa, se nós ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O versículo seguinte, ele só reforça, ele fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. E sabe, amados, quando a gente fala de pensar, nós sempre falamos de coração. A Bíblia fala de coração, coração, coração. Nós não podemos confundir. A Bíblia, quando fala de coração, não fala de um músculo. Já foi dito isso aqui. Ela fala dos nossos pensamentos. Então, quando diz, pensai nas coisas lá do alto, é como se Deus estivesse dizendo: aonde está o seu coração? O seu coração está aqui na terra? O seu coração está nas coisas do alto? As coisas que você busca, as coisas que eu busco, o nosso empenho, a nossa maior preocupação está onde? E sabe, amados, de novo, eu não estou aqui dizendo que nós precisamos largar tudo, mas muitas vezes ocupamos os nossos esforços, ocupamos o nosso tempo somente com coisa dessa terra, com coisas dessa terra, como se nós fôssemos viver aqui para sempre. E quando ele fala, pensai nas coisas lá do alto, os nossos pensamentos, onde está o nosso coração? Mateus 6,21, coloca para a gente aí, filho, por favor. O Senhor Jesus, ele começa ali a exortar
ensinar, melhor dizendo, né? E ele começa a dizer ali, já desde o 19, não acumuleis para vós outros tesouro aqui na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem corrói. E aí no 21 ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Queridos, quem aqui não precisa de trabalho? Tirando meu tio. Quem não precisa de dinheiro? Tirando meu tio. Todos nós precisamos, queridos. Todos nós precisamos cuidar das nossas famílias. Eu vou parar, viu, tio? Eu sei que eu estou te complicando com isso. Não peçam dinheiro emprestado para o tio. O tio não tem, gente. Tá? E muitas vezes nós precisamos de recursos, nós precisamos criar as nossas famílias, nós precisamos cuidar das nossas saúdes, nós precisamos cuidar de tantas coisas. Mas, queridos, a pergunta é, onde está o nosso coração? Os nossos pensamentos? Será que o nosso pensamento, o nosso coração, as coisas lá do alto se resumem, melhor dizendo, a um domingo à noite? A uma quinta? Ou a um momento onde eu vou pregar? Onde eu vou dar uma aula? Onde eu vou ministrar um louvor? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. O versículo 3, ele vem ainda enfatizar um pouquinho mais. Ele diz assim, lá, Colossenses 3:3, porque morrestes. Olha, querido, que palavra forte. Porque morrestes. Tem um louvor do Fernandinho muito antigo, Cassiano com certeza conhece, a maioria conhece. Ele fala assim, quem quiser seguir a Jesus, tem que morrer. Você imagina um muçulmano ouvindo isso daí? Era tudo que ele queria, né? Não estou aqui, pelo amor de Deus, queridos, estou fazendo aqui nenhum tipo de... Mas a gente sabe o que realmente quer dizer, porque é o que a palavra está dizendo aqui. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Versículo 1 disse, porque se ressuscitaste, eu lembro que eu disse, só pode ressuscitar quem morreu, e o versículo está dizendo, porque morrestes. Queridos, eu vou falar mais uma vez, isso não estava nem aqui na palavra de hoje. Nós estamos, eu não estou dizendo nós aqui dentro, nós, Nova Vida, eu estou dizendo nós, cristãos do século 21, estamos tentando adequar a nossa boa, maravilhosa e gostosa vida, a vida de Cristo. Estamos tentando ajeitar, falando que não é bem assim, que isso também não foi interpretado da maneira correta, que Deus ama todos, que Deus aceita tudo, que Deus permite tudo. Nós estamos tentando adequar as nossas velhas vidas. E a Bíblia está dizendo não. O Senhor Jesus disse numa conversa com um único homem, de uma maneira escondida, não por causa do Senhor Jesus, mas por causa do homem, ele disse a palavra que nós repetimos constantemente, que é o centro da Bíblia, onde ele estava dizendo com Nicodemos, se você não nascer de novo. Jesus não disse, se você frequentar uma igreja, se você der um bom dízimo, se você for um bom cidadão, se você fizer tudo certinho, se você tiver o melhor carro, a melhor casa. Não. O Senhor Jesus disse, se você não nascer de novo. E amados, aqui a palavra está dizendo para mim e para você, porque morrestes. Nós precisamos entender que a nossa velha natureza precisa morrer. E é uma vez, queridos? Todo dia. Quem é casado aqui há mais de 20 anos, deixa um mês sem falar para a esposa que você a ama. Uma semana. Quem morre é você. E muitas vezes nós achamos que nós morremos só lá atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. É diário, querido. Sabe por quê? Porque aqui dentro de mim, dentro de você, tem um monstro chamado eu. E o eu ama o pecado. O eu ama o que é próprio. O eu ama as coisas concernentes a esta vida. E a Bíblia está dizendo, se morrestes, olha que coisa maravilhosa, porque morreste, a vossa vida está oculta. Nossa vida, queridos, está oculta em Cristo. Amados, Deus nos livre disso, mas a gente tem visto, se entrar alguém por essa porta agora, e metralhar metade da igreja, ou jogar uma bomba, isso aqui explodir, cair tudo aqui, essa pessoa tirou a nossa vida? Não. Se alguém amanhã atentar contra a sua vida, contra a minha vida,
Ele tirou a sua vida? Aqui na terra sim, e vai responder por isso. Mas a nossa vida verdadeira, a nossa vida que não termina, quando os nossos olhos se fecharem aqui nessa terra, a Bíblia diz que se nós morremos em Cristo, a nossa vida está oculta em Cristo, e ninguém, queridos, absolutamente ninguém pode tirá-la das mãos do Senhor. Um dia, queridos, todos nós fecharemos os olhos aqui, se o Senhor Jesus não voltar antes. Mas a nossa vida não termina aqui. Há uma esperança, dona Neide, a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara, quando ela fala, Paulo escreve, se eu não me engano, eu sempre confundo, não sei se é Timóteo ou Tessalonicenses, ele fala assim, irmãos, não sejais ignorantes, não sejais como os que não têm esperança, com relação aos que dormem. Aí ele fala, porque um dia, ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, primeiro os mortos, depois nós, os que estamos vivos, seremos levados com eles. Queridos, há uma viva esperança para nós, e se nós morremos em Cristo, a nossa vida não pode ser tirada, porque ela está oculta em Cristo. Sabe o que é isso, queridos? É como, deixa eu pegar o exemplo, você já viu o tamanho da mão do pastor Walter? É como se desse uma balinha assim, e ele fechasse, e aí fosse o Bruninho tentar tirar. Não tira, queridos. A nossa vida, se nós morremos em Cristo, a nossa vida está oculta. Amém? E diz aqui, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe o que me vem à mente? Agora eu sou do campo, tá? Não sei se todo mundo sabe. Eu já até plantei. É como uma semente. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós morremos para nós e vivemos para Cristo, e a Bíblia usa essa comparação, é como uma semente. Queridos, a semente está na terra, alguém vê? É notória? É formosa? Dá popularidade? Não. Mas a semente que morre, ao seu tempo, produzirá frutos, produzirá sombra, produzirá abrigo, produzirá vida. E quando nós entendemos que a nossa vida, se nós morremos com Cristo, a nossa vida está oculta em Cristo. Queridos, eu não sei quando, nem como será, mas eu tenho que ter a convicção que quando eu morro e quando a minha vida está nas mãos do Senhor, ela é como uma semente que ao seu tempo florescerá. Esteja eu aqui ou não, veja os meus olhos isso ou não, mas a Bíblia me dá essa garantia de que a minha vida está oculta em Cristo e que ela há de germinar. Amém, queridos? Amém. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa... Tem gente que fala, nossa, eu amo viajar é minha vida. Não, eu amo carro antigo é minha vida. Olha, eu gosto de trabalhar é a minha vida. Tem gente que fala, você é louco. Eu gosto de pescar é minha vida. Queridos, quando Cristo, que é a nossa vida, que bom que teve um amém, se manifestados, também sereis manifestados, com Ele em sabe onde a gente se engana? A gente quer glória sem Cristo. A gente quer glória sem a manifestação de Cristo. E a palavra está dizendo aqui que somente quando Cristo se manifestar, e eu sei, queridos, eu poderia dividir isso aqui em duas etapas, dizendo Cristo se manifestar nas nossas vidas, mas aqui está dizendo de quando Cristo voltar para nos buscar, quando Cristo, não mais como cordeiro, como foi cantado aqui, mas quando Ele vier como leão, como juiz, como soberano e absoluto, que há de julgar todos. Quando Cristo vier, está dizendo aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós queremos viver glória sem a manifestação de Cristo. Nós queremos uma perfeição sem Cristo. Eu sei que tem igreja que fala assim, queridos, olha para o irmão do seu lado e diz, você é tal coisa. Eu não vou fazer isso,
Mas se eu fosse fazer isso, eu ia falar para você, queridos, olhe para o seu irmão do lado e diz, você é imperfeito. Porque todos nós somos. E muitas vezes nós estamos querendo enxergar perfeição nas pessoas, estamos querendo enxergar a perfeição nas nossas esposas, nos nossos maridos, nos nossos irmãos, nos nossos filhos, nos nossos pastores, onde nós estamos, sendo que a Bíblia está dizendo que quando Cristo se manifestar, aí sim nós veremos a glória de Cristo, aí sim, queridos, nós veremos a glória de Cristo. Então pare de procurar perfeição em seres imperfeitos. Eu não estou dizendo aqui que tudo bem, vamos viver de qualquer jeito. Mas a Bíblia é muito clara, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí sim, vós também sereis manifestados em glória. Você vai ver a glória de Cristo em mim, de fato, queridos. Aqui a gente é só vislumbre, são momentos, são esforços que nós estamos fazendo para manifestar a glória de Cristo, mas ela será de fato, quando Cristo se manifestar. E é interessante que, por conta disso, muitas vezes nós olhamos, e amados, eu não estou dizendo isso para te prender aqui dentro. Quantas pessoas ficam saltando de ministérios porque estão procurando perfeição? Amados, nós não estamos vivendo a igreja triunfante, nós estamos vivendo o tempo da igreja militante. A igreja triunfante será quando o Senhor vier nos buscar. Nós estamos no tempo da igreja militante, da imperfeição, dos ajustes, dos acertos, dos erros. Nós tivemos uma reunião hoje aqui com o conselho, e eu louvo a Deus por esse conselho, porque ficamos aqui 2h30, dispondo do tempo. Mas eu disse isso, queridos, eu não me preocupo em nós estabelecermos uma igreja onde não há erros, porque não existe. Mas a minha preocupação é que nós façamos parte de uma igreja onde sim, pode haver erros, mas pode haver possibilidades de se consertar o erro. E muitas vezes nós estamos buscando uma perfeição numa igreja que deveria ser militante, ainda não é triunfante. E é interessante que nós, e eu falei disso na introdução, nós vivemos uma luta intensa, constante, para que esta imperfeição, que não é da igreja, que não é do outro, que não é do parente, que não é do cônjuge, é nossa, existe em nós. Nós vivemos essa luta constante para que isso não aflore dentro de nós. E quando eu estava preparando essa palavra, amados, me veio isso. Dona Bia, a senhora machucou qual mão? A direita? A senhora é destra? Que exemplo maravilhoso, obrigado. É maravilhoso para a gente usar aqui, tá? Que isso nunca mais aconteça. É como se nós tínhamos os nossos hábitos, e por causa da renovação, da nova vida que nos foi dada em Cristo Jesus, é como se eu tivesse que aprender a escrever com a mão esquerda, a fazer as coisas com a mão esquerda. Eu imagino, Dona Bia poderia ter falado isso, que por momentos ela automaticamente ela ia com a mão direita, com a mão machucada, com a mão ferida. E assim é em nós, queridos. Nós vivemos uma luta constante, porque eu não sei você, mas eu sou tentado diariamente a voltar a velhas práticas, a olhar para mim mesmo, né, amor? Eu quero viver somente para mim mesmo, eu posso viver. Eu sou tentado diariamente, eu creio que a maioria de nós, queridos, somos tentados a olhar para nós mesmos, a viver do nosso jeito, a sermos, como diz aqui, muitas vezes rúspidos, indiferentes. Mas é bem da verdade, é como se nós precisássemos reaprender. E é nisso, amados, que eu disse no início, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Por isso, amados, nós precisamos entender que é necessário mudar. Versículo... perdão, ainda não. E, como eu disse, é algo natural. Se eu for... Você está vendo aqui, eu estou segurando com a mão direita, mas, lógico, estou fazendo só uma analogia. É como se agora, nessa nova vida, eu tenho que usar a minha mão esquerda. Por isso que a palavra diz em Romanos 12, capítulo 1, é o versículo que eu sempre repito, né, amor? 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que experimenteis, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Oferecer o corpo, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, queridos, Ele fala sobre, primeira coisa, renovar a nossa mente. Renovar. Sabe por quê, amados? Porque eu não sei você, mas eu fui acostumado a viver para mim mesmo. Eu fui acostumado a fazer, e não é culpa dos meus pais me ensinaram que era correto, mas a minha natureza foi acostumada a fazer aquilo que me agradasse, seja certo ou errado. E nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos renovar a nossa mente. Talvez, queridos, quantos de nós estamos há anos, décadas, esperando que Deus mude algo, e Deus está falando: renove a sua mente, mude as suas ações, para que você possa experimentar. Amém, queridos, até aqui? Versículo 5. Fazei, pois, de novo, morrer a vossa natureza terrena. Queridos, me permita, de novo, será que o pastor é muito crítico? Ou será que nós estamos tentando ajustar a nossa vida terrena, de interesses pessoais, de desejos malignos? Será que nós não estamos tentando ajustar as nossas vidas? E a palavra vai falar pela terceira vez: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele faz uma lista: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A palavra está dizendo que fazei. E o que é fazei? Eu não era muito bom de português, mas pelo que eu me lembro, fazei é imperativo. Não é uma sugestão. Não é uma possibilidade, é imperativo. Deus está nos dando uma ordem: fazei. Marcelo, Humberto, Felipe, Sheila, cada um de nós, faça morrer dentro de você a sua natureza. E sabe, queridos, às vezes a gente quer ser santo demais e fala: não, isso não está dentro de mim. Então eu não sei porque que Paulo escreveu isso, eu não sei porque o Espírito Santo mandou, porque o Senhor conhece a natureza, queridos. Eu não estou dizendo que você pratica, eu não estou dizendo que eu pratico, mas eu estou dizendo que dentro de nós há uma natureza. Quem aqui conhece alguém, não precisa erguer a mão, que servia ao Senhor, que tinha um amor pelo Senhor, que tinha um fervor pela obra do Senhor, e hoje perdeu o interesse, não congrega, não serve, não obedece, e às vezes se desviou totalmente? Por quê, queridos? Porque nunca conheceu? Talvez porque esqueceu de que hoje, quando eu acordei pela manhã, eu precisei matar a minha vontade. E amanhã, quando eu acordar novamente, eu vou novamente ter que lutar com a minha vontade. E eu não estou falando só da manhã, é cada instante, é cada oferta, queridos. É cada tentação, é cada momento em que o diabo fala: está aqui, ó. Como que é, pastor? Cada manjar. Come. Obrigado, pastor. Daniel, come, todo mundo está comendo, come do manjar do rei. O que você falou, pastor? Renúncia. E a palavra está dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Queridos, quando Paulo escreve isso, ele já tinha dito lá no começo: vós que ressuscitastes com Cristo. Então, queridos, era alguém que já tinha morrido. Mas mesmo que nós já morremos para nós mesmos, a nossa luta, ela vai continuar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse desafio, amados, vai ser até o último dia das nossas vidas. Por isso que a Bíblia vem alertando o tempo todo. Por isso que a Bíblia o tempo todo vem falando: permanecei, vigiai. Faça morrer a sua natureza. Porque, queridos, a nossa luta, eu não sei para você, mas para mim essa palavra é confortante. Não para dizer para mim está tudo bem, mas para dizer para mim: tem jeito, dá para vencer. E você tem um aliado muito grande, que é o Espírito Santo. Nós somos, queridos, os responsáveis por matar a nossa natureza, essa que vive dentro de nós.
Às vezes, amados, nós estamos justificando, estamos esperando, mas a palavra diz: fazei morrer a vossa natureza. Versículo 6, e essa palavra me faz tremer. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Que coisas, amados? Volta um versículo, Gui. Prostituição, é só isso? Tudo, claro que Paulo aqui poderia colocar uma lista infinita, mas tudo que está dentro disso aqui, ó, vossa natureza terrena, tudo que está ligado à minha natureza terrena, e eu não estou falando das coisas que nós precisamos, mas eu estou falando das coisas que nos separam de Deus. Não sou eu, amados, é a Bíblia que está dizendo que quando nós alimentamos essas coisas, ou quando nós damos vazão a essas coisas, sabe o que nós atraímos sobre nós? Versículo 6, é o quê? A ira. João 3,36, deixa eu ler esse, põe aí também, Gui. Esse versículo eu gosto demais dele. João 3,36, agora sim. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Amados, que maravilha que é isso. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece. Não é que será lançada. Nós, por natureza, herdamos a ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Como a dona Bia disse aqui, nós somos pecadores, não merecíamos. Queridos, eu não mereço, você não merece. A Madre Teresa de Calcutá, que foi uma mulher notável, não merecia. Nós não merecemos a salvação é graça, mas ela é mediante ao Filho de Deus. E se nós não entendermos que a nossa vida está em Cristo, e se nós não lutarmos para matar a nossa velha natureza, sobre nós continua essa mesma ira. E o Senhor está dizendo: por estas coisas, que coisas? A velha natureza, a prostituição, a mentira, tudo que está escrito aqui, a idolatria, a avareza, desejo maligno. Queridos, o que é desejo maligno? Só você e Deus sabe o que passa na sua cabeça, só eu e Deus sabe o que passa na minha cabeça, e muitas vezes eu olho e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Desejo maligno. Lembra do banquinho, Marisa? Lembrou? Desejo maligno. Exato, está aqui, queridos. Eu estou brincando aqui, porque um dia eu estava indo para casa do tio, no núcleo, eu vi um banquinho que alguém criou lá assim, e a pessoa que sentava ali, sabe o que eu tive vontade de fazer? Quem estava lá não vale. Chutar o banquinho, queridos. Desejo maligno, está aqui dentro. Eu não chutei, tá? Eu fiz morrer a minha natureza, de graça, por nada. Então, amados, a Bíblia está dizendo: por estas coisas, os desejos malignos, no capítulo 6, versículo 6 de Colossenses 3, vem a ira de Deus. Obrigado, filho. Mas o Senhor está dizendo para mim, e o Senhor não falaria para mim e para você: fazei, pois, morrer a vossa natureza, se não fosse possível. Se não fosse possível. Amém? Versículo 8 e 9, e nós estamos caminhando para o final. Isso você já sabia, né? Se a gente está indo, a gente está caminhando para o final. Mas isso é enganação de pastor, viu? Fala que está caminhando para o final, você fala: opa, já até ajeitar aqui na cadeira que já está. E às vezes ainda tem um tantão. Versículo 8 e 9, fala aqui de várias coisas, mas ele fala assim: agora, porém, despojai-vos igualmente. Aí ele vai falando de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mentais uns aos outros. Ele fala assim: despojai-vos. E o que é despojar? Abandonar, deixar para trás. De novo, queridos, às vezes a gente vive, me permita aqui a expressão, um evangelho fantasioso, dizendo: não, Deus vai tirar isso de mim no tempo certo. Eu sou irado, eu sou mentiroso, que mais que fala aqui? Sei lá, quê? Indignação, maldade, linguagem obscena. Não, Deus vai tirar isso de mim. A Bíblia está dizendo para mim: se despoje, deixe isso para trás. Quando eu me converti, queridos, eu fazia coisas, e eu tenho muitas coisas ainda que eu preciso mudar, mas eu lembro que foi algo radical. Eu falei: não, eu não posso mais falar as mesmas coisas, eu não posso mais fazer as mesmas coisas.
Mas essa luta continua. O jogo está ganho, queridos, na questão de que diz salvação. Se eu permanecer em Jesus, a graça de Deus me garante a salvação. Mas a natureza está aqui, ó. A velha natureza. E o Senhor fala para mim e para você: despojai-vos. Deixa isso para trás, amados. Tem desejo maligno? E desejo maligno não é só chutar o banquinho, não. Não é só querer o mal do outro. Um dos desejos mais malignos que existe dentro de nós, queridos, e eu sei que isso pouco se fala sobre as plataformas. Um dos maiores desejos malignos que tem dentro de mim, dentro de você, é o egoísmo. É o egoísmo. Quantas vezes, aos nossos olhos, não é ilegal, não é imoral, mas é desejo maligno, onde eu sou o centro, onde a minha vontade é o centro. O Senhor está dizendo: despojai-vos, abandone, deixe para trás. Ah, mas é tão gostoso, deixe para trás. Ah, mas me dá prazer, deixe para trás. Amém, queridos? Amém para mim também. Versículo 11, eu termino nesse versículo. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E queridos, tudo isso aqui, eu preciso trazer para a minha vida, fazer morrer a velha natureza, lutar contra a minha velha natureza, morrer para este mundo e viver para Cristo. Mas esse versículo, ele me traz algo que eu preciso trazer para a minha vida. Eu creio que cada um de nós, entre nós, não pode haver, o Senhor diz, no qual não pode haver grego, nem judeu. O Senhor estava classificando, falando: olha, esses daqui não pode? Não. Ele estava dizendo, e ele poderia ter feito uma lista imensa. Essa lista era só uma representatividade daquela época. É como se ele dissesse hoje: não pode haver rico, nada a ver, é rico ou pobre, intelectual ou desaculturado, gordo, magro, baixo, alto, pobre, rico. Já falei pobre e rico. Não pode haver, queridos, no nosso meio. E quantas vezes nós olhamos no meio da igreja, eu não estou dizendo de novo dessa igreja, e nós vemos diferenças. Você é rico, você é conhecido, então vem aqui, se sente aqui, toma o microfone, fique à vontade, escolhe o melhor lugar, pega a área VIP, quer que eu prego essa palavra, quer que eu não prego esta, quer que eu cante esse louvor? E quantas vezes nós fazemos distinção entre nós, queridos? Ah, mas aquele irmão, aquela irmã, sempre em lutas, sempre chorando, sempre pedindo ajuda. Aqui está dizendo, no qual quem, queridos? Em Cristo. Não pode haver distinção. Não é porque eu estou no microfone, não é porque eu estou sobre uma plataforma, não é porque meu nome está lá como presidente da igreja, que isso me faz melhor do que você. Não é porque você está no evangelho há 10, 20 ou 30 anos, não é porque você conhece um pouco mais, não é porque você ou eu faço isso ou aquilo. A Bíblia diz que em Cristo não pode haver essas diferenças. E quando eu olho, amados, e presta bem atenção que eu estou de fato terminando, quando Cristo olha para nós, Ele vê pecadores arrependidos, que foram perdoados. Eu vou te dar a oportunidade de novo. Quando Cristo olha para mim, para você, Ele olha e vê pessoas pecadoras, arrependidas, que foram perdoadas por Ele. E isso, queridos, me dá força para continuar. Isso me dá esperança para
perseverar. E em Cristo, amados, o que deve nos diferenciar um do outro, é somente o nível de entrega. Quanto temos entregado para Cristo? Algumas semanas atrás eu trouxe a palavra da parábola. E se você não estava aqui, depois ouça na sua casa. Quem estava aqui vai lembrar, o que tenha 5, a primeira coisa que ele fez foi entregar. Depois, explicar. Lembra? Senhor, está aqui 5. O Senhor me deu 5. Então, primeiro ele entregou. O segundo, primeiro explicou. Senhor, eu tinha 2. Está aqui mais 2. O terceiro, só explicou. Não entregou. E a diferença que tem que haver entre nós, queridos, e não para que nós nos exaltemos em relação a um ao outro, mas para que Cristo enxergue isso em nós e fale, está aqui 1 talento, está aqui 2, está aqui 5. É somente o nível de entrega. O que me diferencia de você, não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu faço, não é o quanto eu conheço, mas é o quanto eu entrego. E o bom de tudo isso, amados, é que quem sabe de verdade é o pastor. Não. É o sumo pastor. Talvez você esteja colocando 2 moedinhas, e eu não estou falando de dinheiro, mas Cristo está vendo. Então, amados, você tem lutado, tem enfrentado lutas, tem uma velha natureza aí dentro querendo eclodir? Aqui tem. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Você falhou? Eu falhei. Lá 25 anos atrás? Essa semana. Talvez hoje. Mas a palavra de Deus está falando para mim, o Marcelo, Jesus está falando para mim, o filho, eu sei da sua imperfeição. Faz morrer essa natureza. Se despoje destas coisas, porque eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou ser contigo. Amém, queridos? E aqui diz, Cristo é tudo para elite, para o clero, para todos. Quem faz parte de todos aqui? Todos, querido, todos, não existe outra palavra, todos. Não tenta mudar essa palavra que não é de Deus, todos. Cristo é tudo para todos. Se você puder fechar os seus olhos, tendo um tempo de meditação aí nessa palavra, olhando para a sua vida, não olha para a vida do seu cônjuge, não. Eu sei que, tirando a minha esposa, a maioria de nós tem facilidade de ver defeito no cônjuge. Mas, olha para você, querido, e me perdoe a brincadeira, eu tenho um monte de falhas. E certamente, depois de Deus, depois de Cristo, a minha esposa é que mais conhece as minhas falhas. Nós temos falhas. Nós temos, dentro de nós, queridos, há uma velha natureza. Se ainda essa velha natureza, e a palavra dessa noite não é uma palavra para te menosprezar, não é uma palavra para te derrubar no chão, mas é uma palavra para te dizer 2 coisas. Se você ainda está tentando ajustar a sua velha vida, a vida de Cristo, meu irmão e minha irmã, pare com isso hoje. Não tente adequar a sua nova vida, ou melhor, não tente adequar a sua velha vida à nova vida que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, a primeira observação é essa. Pare de tentar ajustar os seus velhos hábitos, os seus velhos costumes, as suas velhas paixões. E a segunda observação, amados, é que talvez você esteja lutando sozinho, ou já tentou, ou já desistiu, melhor dizendo, de lutar. Não, isso não tem jeito, eu não consigo vencer isso. Esse pecado já faz parte da minha vida, o pastor até sabe já.
Então está tudo bem. De vez em quando eu peco, mas aí eu peço perdão antes de subir no altar, eu peço perdão antes de ir para a igreja, eu peço perdão, e está tudo bem. E nós vamos vivendo, queridos, com a nossa velha natureza. Mas nessa noite a palavra que o Senhor traz para nós é: faça morrer você mesmo, faça morrer a sua velha natureza, mude a sua mente, renove a sua mente, para que você possa experimentar aquilo que Deus tem de melhor para você e para mim, queridos. Faça morrer a sua velha natureza, se despoje dessas coisas, mas elas dão prazer, se despoje dessas coisas, mas eu sempre fiz assim, se despoje dessas coisas. Nós precisamos, amados, nos despojar, porque ninguém coloca um vestido novo, nenhuma mulher coloca um vestido novo, se não jogar o vestido velho. Nenhum homem pode vestir um terno novo, se ele não tirar o velho terno, e muitas vezes nós estamos tentando viver algo novo de Deus. Foi o nosso último acampamento, vivendo o novo de Deus. E sabe, amados, muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos tristes, desesperados, angustiados, desesperançosos. Não é porque Cristo nos abandonou, porque Ele disse que não nos abandonaria. Não é porque o Espírito Santo não está sobre nós, não está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Talvez não haja manifestação dos dons ainda, mas Ele está dentro de você e você precisa buscá-lo intensamente. O problema não é isso, queridos, o problema é que talvez nós estejamos ainda alimentando, dando vazão à velha natureza. Pai, nessa noite nós pedimos misericórdia, pedimos perdão, pedimos favor do Senhor, graça, favor imerecido. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos ajude a nos despojarmos, a abandonarmos, a matarmos a nossa velha natureza. Pai, nos ajuda, me ajuda, Senhor, porque eu sei daquilo que eu faço e que desagrada ao Senhor. Eu sei das maldades que passam no meu coração, e mesmo que muitas vezes eu não dê vazão, e glória ao Senhor, glória a Deus por isso. E mesmo, Senhor, que não dê vazão, mas muitas vezes os desejos malignos, a ira, a inveja, a maledicência, elas vêm, Senhor, com uma força. E eu te peço, Senhor, me ajuda, nos ajuda, Senhor, a matarmos essa velha natureza, a queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, a queremos nos exaltar sobre os outros, a queremos mostrar os nossos valores, a queremos mostrar que somos mais importantes. O Senhor fala na Tua palavra, e nós vimos aqui nessa noite, que se nós morremos em Cristo, nós morremos para Cristo, nós estamos ocultos nele, e se nós estamos ocultos, nós não precisamos aparecer, nós não precisamos nos destacar, nós não precisamos nos exaltar, porque ao seu tempo, a boa semente brotará, frutificará e glorificará ao seu Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nas nossas caminhadas, no nosso dia a dia, nos nossos desejos íntimos, secretos, malignos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para o Senhor. Pai, que o Senhor toque em cada coração. Eu te peço, Espírito Santo, porque só o Senhor sabe e pode fazer isso. Toque em cada coração nessa noite, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo esperança, nos fortalecendo, Senhor, para vivermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu te agradeço, Senhor, e eu te peço, nos abençoa, pelo santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Não precisa acender, Cassiano, só acende só essas daqui, por favor. Continue como você está. Cassiano, pode apagar, eu acendo aqui, ó. Deixa o Espírito Santo continuar a ministrar no seu coração, queridos. Não se preocupe,
Talvez, às vezes, a gente encerra a palavra e o Espírito Santo está falando ainda. Eu sei que Ele vai falar. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando ao seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque, queridos, nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos. E Cristo tem isso, amados, para nos oferecer perdão, nova vida, nova esperança. Obrigado, Senhor. E, queridos, nesse mesmo espírito que nós estamos, eu quero dar alguns avisos. É necessário, mas você pode continuar como você está. Nós, há um tempo atrás, falamos sobre o início do culto. E eu sei, queridos, que nós temos o desejo de nos cumprimentar no início do culto, mas vamos deixar isso para o final. Use o início do culto. Procure chegar 5, 10, 15 minutos antes. Use esse tempo para orar, para começar a buscar a Deus. Fala, Senhor, fala comigo, fala no meu coração, fala ao meu coração. Então, se você puder, claro que isso não é algo imposto, mas é um pedido. Quando você chegar, vá para o seu lugar, tenha um tempo de oração. No final você pode abraçar, você pode beijar o seu irmão, com respeito e santidade, claro. Você pode ter um tempo de comunhão. Amém? O Cassiano nos doou aqui através lá do quartel, né, Cassiano? PMs de Cristo, pão de Cristo não, pão diário. Os PMs são de Cristo, mas o pão é diário. Você pode, lá no final vai ter, você pode levar para sua casa, mas assim, quem pegar e não ler, a polícia vai prender, tá bom? Então, leve para sua casa e leia. Use isso, é uma bênção, querido. O pão diário é muito antigo, né? É uma bênção, então, é uma meditação por dia, e você pode levar para casa, e se um dia você ler e tocar no seu coração, você tem toda a liberdade de compartilhar no grupo do estudo, que é a IBNV, no próprio grupo da igreja, de uma maneira sucinta, real ali, né, pessoal, tá bom? Mas se você quiser, vai estar lá no final, gratuitamente. Queridos, nós temos também, falamos hoje do batismo. Nós temos já uma pessoa para se batizar. Eu já até encerrei, mas se você quiser fazer o curso de batismo, me procure. A gente está aí articulando, era para fazer em outubro, mas tivemos uma programação intensa em outubro, encontro de casais, encontro das mulheres. Então a gente está... Oi? Crianças, verdade, teve programação com as crianças, então a gente está dando uma protelada, mas o batismo vai acontecer. Tenha fé, vai sair. E se você quiser fazer o curso, me procure. Pastor, eu quero fazer o curso, mas eu não sei se eu quero me batizar. Faça o curso. Pastor, eu já me batizei, eu já sou convertido, mas eu queria participar do curso. Participe, tá bom? É só me procurar e nós vamos marcar. Queridos, a Bíblia falada, pastor Walter está cuidando disso. Muitas pessoas estão deixando de gravar. E amados, você é o beneficiado. Não deixe de fazer isso. Grave, mesmo que, mas eu erro, eu tropeço, não tem problema. É para você, para mim, para nós desenvolvermos a leitura. Amém? Hoje nós tivemos a reunião, aqui uma reunião duradoura, já falei do conselho. Ore pelo conselho, queridos. O conselho representa a igreja, né? As 70 e poucas pessoas que estão ali arroladas, né? no hall de membros. Olha que chique falar isso, né? Da igreja. Então ore por essas pessoas. Hoje nós decidimos algumas coisas, mudamos algumas coisas no estatuto, vai ser colocado ali para que toda a igreja saiba. Então foi uma bênção e foi muito importante. Também, queridos, nós falamos hoje de manhã sobre as luzes, né? As luzes, elas têm um momento certo de apagar, de acender. Então vai ser como foi hoje, e espero que esteja confortável a todos. E só mais 2 avisos, 3. O tempo de culto, nós conversamos aí, porque 2 pessoas me pontuaram e eu achei válido. Nós vamos tentar acabar o culto 8h15, são 8h14. Eu estou dentro do tempo, tá bom? Então, nós vamos tentar, é uma prática, não é nada engessado, mas é uma prática que nós vamos tentar, para que você e eu, todos nós que acordamos cedo da manhã, tenhamos um tempo de descanso em casa. E 20 de dezembro agora, a Igreja Nova Vida completa 5 anos, para a glória do Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém, aleluia. E queridos, toda honra e glória ao Senhor.
nós queremos que esses 5 anos seja comemorado de uma forma especial. Então, nós temos pouco tempo aí, o Gui já deu uma sugestão. Quem tiver sugestão, mas querido, sugestão é assim, eu estou sugerindo, estou dando a minha mão, o meu braço, para ajudar a fazer. Então, se você tiver uma sugestão, traga, a gente tem pouco tempo aí, mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça, para que seja realmente um tempo de bênção da nova vida. Amém? E por último, essa semana eu fui surpreendido com uma situação. E a pessoa pediu para não revelar. Alguém me procurou e falou: pastor, alguém quer doar cadeiras. Nós nunca pedimos, todo mundo conhece a nossa conduta. Nós falamos sobre dízimo, porque isso é bênção para a igreja. Nós falamos sobre oferta, porque isso é bênção para a igreja. E é bênção para nós. Mas nós aqui não fazemos nenhum tipo de mercado. Nós não coagimos, nós não trocamos e não negociamos bênção, porque o detentor da bênção não negocia e não vende. Mas alguém, por livre e espontânea vontade, eu creio, tocado pelo Espírito Santo, está doando, já está doado, na verdade, 50 cadeiras dessas novas, mais espaçosas, mais confortáveis. Então, queridos, eu louvo a Deus, porque Deus levanta pessoas. Às vezes nós não somos fiéis, mas Deus é fiel. Então, uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E essas cadeiras, queridos, como o ar-condicionado, como o teto, as cortinas, a água, tudo que nós temos aqui é para o nosso conforto. Mas, por favor, a cadeira vai ser mais confortável, mas não durma nela, tá bom? Isso não é desculpa para você dormir. Se você quiser dormir na cadeira, nós vamos voltar a fazer, né, Joe? Noite de cinema logo aí. Você pode vir no dia do cinema e pode dormir o filme inteiro. Amém? Amém. Vamos para casa, querido? 8h16. Levanta que eu quero atrasar no máximo 2 minutos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Rose, obrigado pela visita. Gabriel, Deus te abençoe, viu, querido? Eu tenho certeza que você é uma bênção na vida da sua mãe e vai ser uma bênção para onde você passar. Deus abençoe dona Neide, Aline. Deus abençoe, irmãos, que separaram tempo para estar juntos hoje. Para mim foi uma bênção. Eu vou para casa renovado, fortalecido no Senhor. Amém? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.